Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, passaram bem essa semana? Eu passei muito bem e fiquei a semana toda pensando na nossa aula de hoje, programando tudo com muito carinho. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada? O que nós estávamos vendo na aula da semana passada, você se lembra? Nós começamos um conteúdo novo, um conteúdo sobre a relação entre a arte e a religião. E para isso, a gente começou falando da arte religiosa. Depois nós falamos sobre arte sacra, arte popular e também sobre alguns elementos religiosos que de vez em quando aparecem na arte. Lembra disso? Que eu trouxe algumas estátuas, alguns objetos e alguns quadros para mostrar para vocês? Então, e a nossa tarefa? Lembra da tarefa? Eu acho que vocês fizeram com muito carinho. E, inclusive, eu recebi aí alguns relatos de algumas tarefas. Vamos relembrar a nossa tarefa? Então, pega lá o seu material, pega o seu caderno, eu espero você preparar tudo certinho e aí a gente volta para ver um pouquinho dessa nossa tarefa e entrar na nossa aula de hoje. Conseguiu achar aí o seu registro? Então, a nossa tarefa era pensar em uma música que tivesse elementos religiosos, alguma música que você conhece. E eu recebi um relato bem legal, um relato lá da Débora, que é mãe do Guilherme. Ela contou para mim que eles escolheram escrever a música Faz um Milagre em Mim, que é de um cantor chamado Regis Danese. E ela me contou que mesmo eles não frequentando a religião da qual esse cantor faz parte, eles gostam muito dessa música, porque essa música tem um significado especial para eles. Olha que bacana, mesmo eles frequentando uma outra religião, eles podem também ouvir e aproveitar essas músicas bonitas que falam ao nosso coração. E para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre música. Isso mesmo, nós vamos falar sobre música e esses elementos religiosos dentro da música. A música é uma parte muito importante da arte e é uma parte que nós temos acesso com bastante facilidade, seja pela rádio, pela televisão, por aplicativos, CDs, discos. Nós temos uma infinidade de plataformas onde a gente tem acesso à música. E a música, então, ela faz parte do dia a dia de praticamente todo mundo. Em algum momento você vai ouvir uma música. E é sobre as músicas que nós vamos falar hoje. Para a gente começar, a gente vai falar sobre música secular. O que é música secular? A palavra secular, ela quer dizer aquilo que não é religioso. Ou seja, a música secular é aquela música que a gente costuma ouvir na televisão, na rádio, que não tem uma ligação direta com a religiosidade e às vezes nem indireta. A música secular, ela é feita para entretenimento. Pode ser para dançar numa festa, num baile, numa apresentação, ou para a gente curtir ali no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo de música secular? Vamos ler juntos a letra dessa música? Essa música, ela é de um cantor chamado Frejá.
E ela diz assim: eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina, e aí ele continua a música. Esse é só um trecho. Qual o amor que o Frejá fala nessa música? Não é aquele amor que a gente aprende dentro da religião, o amor de um Deus, de uma entidade, de um orixá, nem o amor que a gente sente pelas pessoas da nossa família, pelos nossos pais, nossos irmãos. Essa música, ela fala sobre um amor romântico e ela não tem relação com a religiosidade. Ela conta a história de um rapaz que está procurando o amor da sua vida, uma companheira. Essa é uma música secular e ela não tem nenhum elemento da religiosidade envolvido na letra. Ela traz só mesmo esse amor romântico desse rapaz procurando então essa companhia para toda a sua vida. Mas nós temos também a música religiosa. A música religiosa, diferente da secular, ela é feita pensando na religiosidade, pensando na espiritualidade. A pessoa que escreve essa música, que canta essa música, ela busca se relacionar com o transcendente. Ela busca essa relação com o lado espiritual, com os deuses, com as entidades, com os espíritos. É uma música criada e inspirada só para a gente pensar nessa questão de louvor, de meditação, de busca desse relacionamento espiritual. Vamos ver alguns exemplos de música religiosa? Então eu vou convidar você para ler a letra dessa música que vai aparecer na tela junto comigo. Essa música diz o seguinte: sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua. Nós deixamos ela para você, Jesus. Essa música, ela é uma música criada como um louvor dentro das igrejas cristãs. Ela é cantada, então, dentro das igrejas no momento de culto. Ela é cantada muitas vezes em casa, quando a pessoa quer essa relação, né, com Jesus Cristo, convidar Jesus para morar na sua casa, para morar no seu coração. É uma música usada como uma forma de louvor a Deus, de louvor a Jesus Cristo. Essa busca desse relacionamento dos cristãos com Deus e com Jesus. Então, é uma música que foi escrita e é cantada com uma, como que eu posso dizer para vocês? Como uma forma de se aproximar da sua religião. Por isso, ela é considerada uma música religiosa. Ela é uma música cristã. Assim como aquela que o nosso amigo lá, Guilherme, anotou no caderno dele. Então, é uma música criada pelos cristãos como um louvor a Deus. Vamos ver a próxima música? Então, lê comigo lá o que está escrito na tela. Iansã, orixá de Umbanda, rainha do nosso Congá, Saravá Iansã, lá na Aruanda, eparrei, eparrei. Iansã venceu demanda, Iansã saravou Pai Xangô, no céu trovão roncou. E lá na mata o leão bradou, Saravá Iansã, Saravá Xangô. Dentro da Umbanda, eles costumam chamar essas músicas de pontos. Esses pontos são cantados durante a gira, que é aquele momento de culto na Umbanda. E assim como a música que nós lemos era um convite para que Jesus viesse morar na casa, no coração daquelas pessoas, essa música, esse ponto de Umbanda, é um convite para que Iansã venha participar daquele culto. Também é uma forma de se relacionar com essa entidade, com esse orixá. É uma forma de convidar esse orixá
para vir participar daquele rito, daquele momento religioso. Esse ponto ele foi escrito para esse momento. É uma música religiosa, é um ponto religioso que faz parte então dos cultos da Umbanda. Iansã é um orixá relacionado aos ventos, aos trovões, às tempestades. Por isso que a música também fala dessas questões que se relacionam com os ventos, com os trovões, com os raios. Assim como a música cristã, essa é uma música de Umbanda, uma música religiosa criada para convidar esse orixá para participar daquele momento. Vamos ver a próxima? A próxima é uma música Hare Krishna. Vamos ler juntos? Um pouquinho difícil, que é em sânscrito a letra dessa música. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Como é em sânscrito, eu trouxe ali no slide também a tradução para vocês verem. Ela quer dizer o seguinte: ó você no qual todos encontram a felicidade, que é Rama. Ó você que atrai a todos, que é Krishna. Leve embora, Hare Hare, o meu sofrimento. Então, dentro do movimento Hare Krishna, isso é um mantra. É chamado de Mahamantra, é o grande mantra, um dos mais importantes. Ele pode ser recitado como uma oração ou cantado. Muitas vezes nós vemos esse mantra sendo cantado pelos devotos do movimento Hare Krishna. Em Curitiba, a gente vê às vezes eles cantando esse Mahamantra nas ruas do centro da cidade. Ali no Largo da Ordem, na Praça Tiradentes, na Rua 15 de Novembro, é muito comum nós vermos os devotos passando, tocando e cantando. Segundo eles, todo mundo pode cantar. Eles têm um lema dentro do movimento Hare Krishna que é: cante Hare Krishna e seja feliz. Porque eles acreditam que se você cantar essa música com uma frequência, aí todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, ela vai trazer felicidade para você, para os seus dias. Então, essa é uma música religiosa do movimento Hare Krishna. Vamos ver mais uma? Temos mais uma música religiosa para conhecer. Vamos ler juntos? Ela diz assim: eu sento na Bauai e peço força a Tupã. Eu sento na Bauai e peço força a Tupã. O Tupã Noitorã que dá forças aos Rã-Rã-Rãê. Para meu abecói brilhar junto, com becói para meu abecói brilhar. Junto com o becói, o Tupã Noitorã que dá força aos Rã-Rã-Rãê. Essa letra, ela mistura um pouquinho da língua dos Guarani com a língua portuguesa. Mas é uma música também de convite a Tupã para ele participar daquele rito que vai começar. Então, muitas vezes, como os grupos indígenas já vivem nas cidades, já frequentam as escolas, eles falam língua portuguesa junto com a língua nativa deles, junto com a língua mãe daquele grupo. Por isso, a música mistura um pouquinho das duas. É um convite a Tupã para brilhar junto com aquela comunidade, que é a comunidade Rã-Rã-Rãê, um nome um pouquinho difícil de falar, mas é uma comunidade que fala a língua portuguesa e Guarani. Então, quando eles cantam, eles misturam um pouquinho as duas, para convidar a Tupã, que é esse criador, que é essa entidade, esse espírito da natureza, para participar daquele momento de culto junto com aquela comunidade. Então, nós vimos 4 músicas religiosas, representando aquilo que vocês já devem ter ouvido a professora de vocês falar, das 4 matrizes. Então, nós vimos a letra de uma música cristã, representando a matriz ocidental. Nós vimos a letra de uma música Hare Krishna, representando a matriz oriental.
Nós vimos a letra de uma música, de um ponto da Umbanda, representando a matriz africana, e agora dos Hahahauê, representando a matriz indígena. São 4 formas da gente observar a música religiosa, que são músicas diferentes, de religiões diferentes, mas que têm o mesmo objetivo: aproximar esse relacionamento entre as pessoas e a sua crença, e o transcendente, aquilo em que elas acreditam e que elas querem convidar para morar na sua casa, para fazer parte do seu dia a dia. Então, 4 músicas religiosas aí para a gente ver. Agora, a gente vai ver um outro tipo de música. É a música secular, que tem elementos da religiosidade. Lembra que quando nós vimos o conceito geral de arte, nós vimos que existia a arte religiosa, a arte sacra e a arte secular com elementos da religiosidade. Aqui é a mesma coisa. Nós temos músicas seculares com elementos da religiosidade, com elementos religiosos fazendo parte. Então, a gente leu as 4 músicas religiosas. Vamos ler agora, então, as músicas seculares com elementos religiosos. Vamos começar? Então, essa primeira música que a gente vai ler juntos, ela tem elementos do cristianismo, apesar de ser uma música secular. Vamos ler? Sobre o meu cavalo é de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol, sou caipira pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Essa música, ela é muito famosa. Ela foi escrita por Renato Teixeira, mas ela ficou muito famosa na voz de uma cantora chamada Elis Regina. E essa música, ela já é bastante antiga, mas até hoje a gente ouve ela tocando na TV, nas rádios, e muitas pessoas conhecem. Provavelmente, você já deve ter ouvido pelo menos um pedacinho dela em algum momento. Ela é uma música secular, ela faz parte do cancioneiro popular brasileiro, mas ela traz elementos da religiosidade cristã católica. Quando ele fala ali, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Então, essa busca pelo transcendente também vem, às vezes, numa música secular. Na música sertaneja, principalmente na música sertaneja mais antiga, que a gente chama de raiz, é muito comum nós encontrarmos elementos da religiosidade cristã católica. Essa relação entre o sertanejo e o catolicismo era muito próxima. Hoje em dia é um pouco mais difícil, né? A gente vê uma mudança na temática das músicas sertanejas. Mas se a gente ouvir algumas músicas, vai perceber essa relação entre o cristianismo católico e a música secular sertaneja. Vamos ver o próximo estilo musical, a próxima relação? Então vamos ler juntos a próxima música. Ela diz o seguinte: banho de mar, banho de rio, banho de chuva, banho de cachoeira, vou pro açude pular na represa, vou pro poço pra minha banheira. Como é bom ter água para se lavar, fonte para se banhar, me prender em seus lençóis Oxum, me cobrir com seu olhar Ogum, eu quero um banho d'água. Essa música, ela traz várias formas de banho. Ela está falando sobre a água. E é por isso que ali, num determinado momento, ele fala dos lençóis de Oxum. Oxum é o orixá das águas doces, dos rios. Por isso ele faz essa relação. Quando ele está falando ali do banho de rio, do banho de cachoeira, para quem é adepto da Umbanda e do Candomblé, Oxum é o orixá que habita esses locais. Por isso, o pessoal do Serenô, quando escreveu essa música, trouxe essa relação da religiosidade afro, né, da Umbanda e do Candomblé, para falar desse banho, dessa água. E Ogum,
que é o outro orixá citado ali, então nesse sentido de proteção. É uma música secular que traz elementos da religiosidade africana dos adeptos de Umbanda e de Candomblé, também na letra da música. Isso é muito comum nós ouvirmos nas músicas de um ritmo conhecido aqui no Brasil como axé. As músicas que são tocadas no axé têm essa relação com a religiosidade afro, essa relação bem próxima com essas comunidades. Então agora nós já vimos duas, faltam duas ainda para a gente ver. Vamos ver a próxima? A próxima é essa música que vai falar da questão Hare Krishna. Vamos ler juntos? Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lã, cetim, veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá. Nesse trecho da música, a gente não vê a palavra Krishna, nem um trecho do mantra, que seria aquele que nós lemos, apesar de fazer parte da música. Mais para frente um pouquinho, Nando Reis canta também o mantra durante essa música. Mas esse trecho, apesar de quem não conhece não fazer a relação entre a religiosidade e a letra da música, ele está falando sobre esse desligamento do mundo material, esse desapego material, que é um dos princípios do movimento Hare Krishna, que é o desapego do mundo material e a busca, então, desse transcendente, dessa relação com Krishna, que é a figura de Deus para os adeptos dessa religião. Quando o Nando Reis gravou essa música, ele gravou como uma homenagem a essa religiosidade, a essa forma de enxergar o mundo, de ver as coisas. Nós temos outros cantores também, não brasileiros, que fizeram homenagens ao movimento Hare Krishna, como George Harrison, dos Beatles. E aqui no Brasil, a gente tem, além do Nando Reis, algumas músicas do Raul Seixas, que também fazem essa homenagem ao movimento Hare Krishna. Super bacana, né? Essa música do Nando Reis, ela não é tão ouvida nas rádios. Normalmente a gente ouve outras, mas vale a pena a gente conhecer. E vamos para a nossa última música secular com relação à religiosidade. Já sabe qual que está faltando? A gente falou do cristianismo católico, lá na música do Renato Teixeira. Nós falamos sobre a Umbanda e o Candomblé, a matriz africana, na música do Serenô. E falamos sobre a religiosidade oriental, o Hare Krishna, na música do Nando Reis. Ficou faltando o indígena, que a gente vai ver agora. Vamos ler juntos? Nesta mata distante, sob a luz do luar, ouço uma canção linda que não pode parar. Pescadores de sonhos são defensores da vida. Eles dançam em roda para comemorar. Os pés descalços há muito tempo vivem aqui. Aí você vai falar para mim, mas professora, qual é a relação dessa música com a religiosidade? Então, o Jean Ramos, quando ele gravou essa música, ele estava descrevendo um momento ritual de uma comunidade indígena, a comunidade Pancararu. Quando ele escreveu essa música, ele estava pensando naquele momento ritual. Quando nós falamos dos rituais indígenas, e você já aprendeu isso em outros anos na sua escola também, você deve se lembrar que normalmente os indígenas estão descalços, pisando na terra. E tem essa relação da espiritualidade com a natureza. E é isso que o Jean Ramos tenta trazer nessa música. Esse momento ritual que as pessoas estão ali, falando dos seus sonhos, descalços, com o pé na terra, toda a comunidade junta. Então, é uma homenagem também para esses povos. O Jean Ramos, ele fala bastante da comunidade Pancararu nas suas músicas. A maioria das músicas dele trazem essa relação de uma música secular, uma música que é feita
para entretenimento, para diversão, como forma de arte, e tem essa relação com a religiosidade indígena. Fala bastante desses povos indígenas. A gente já falou em outros momentos, e você também deve ter ouvido isso na sua escola, que os indígenas têm uma relação muito próxima entre a espiritualidade e o seu cotidiano. Então, muitas vezes, atividades que para nós ocidentais parecem não ter relação nenhuma com a religiosidade, como tomar um banho, como uma pescaria, como uma roda de conversa, para os indígenas tem uma relação com a espiritualidade, porque a espiritualidade está ligada à natureza e a tudo que envolve ela. Bacana? Quantas músicas a gente aprendeu hoje? 9. Então, uma para representar a música secular, que não tem relação com a religiosidade. Nós vimos 4 músicas religiosas, representando as 4 matrizes, e 4 músicas seculares com relação à religiosidade, também representando as 4 matrizes. Bastante coisa, né? Então agora a gente vai pegar o caderno, preparar o material para a gente começar o nosso registro e a nossa atividade de hoje. Então pega lá o seu material que eu estou te esperando. O caderno ou a folha onde você faz as suas anotações e um lápis ou uma caneta para a gente anotar a aula de hoje. Preparou o seu material? Tudo certinho? Então, a gente vai hoje fazer o nosso registro sobre essa aula de música. Então, para começar, você vai escrever aí no seu caderno que hoje nós vimos como expressar a religiosidade através da música. Então, escreve lá a frase que está aparecendo na tela para você. Hoje vimos como a música pode expressar a religiosidade.
Então você já anotou aí a primeira frase do nosso registro de hoje. Então, a primeira forma que nós vimos de expressar essa religiosidade na música foi a música religiosa, composta para os cultos, missas, giras e etc. Então, anota lá a primeira forma de expressar a religiosidade através da música. A segunda forma que nós vimos de expressar a religiosidade na música foi a música secular, que tem elementos religiosos. Então anota lá no seu caderno, música secular que contém elementos da religiosidade.
E agora que você já copiou essas duas formas de expressar a religiosidade através da música, você se lembra da nossa tarefa da semana passada? Que a gente falou no comecinho dessa aula de novo? Que era registrar lá no seu caderno uma música que você gosta, que você ouve, que você acha que tinha relação com a religiosidade? Lembra? Então, pega essa sua anotação, que é isso que você vai usar para responder a nossa tarefa de hoje. A nossa tarefa de hoje é pegar essa música que você anotou na semana passada e pensar, ela é uma música secular ou uma música religiosa? Então eu vou dar um tempo para você copiar a pergunta, pensar na sua resposta e responder. Se a música que você anotou na semana passada, que você pensou aí durante essa semana, é uma música secular, que tem elementos da religiosidade, ou se ela é uma música religiosa aí, de qual religião que ela fala, combinado? Então copia lá, pensa e responde.
E aí, achou o seu registro? Conseguiu responder? Confesso que eu fiquei bem curiosa. Eu não consegui escolher só uma música para anotar. Eu anotei no meu caderno todas as músicas que eu mostrei para vocês hoje. Mostrei aí 4 músicas seculares com elementos religiosos e 4 músicas religiosas que eu conhecia. E já fiquei com vontade de ouvir todas elas depois que a aula terminar. Então, para a gente fechar nossa aula de hoje, a gente vai se despedir e assistir aquele videozinho da semana passada. Então, fiquem bem, lavem as mãos, se cuidem e boa semana. Na semana que vem a gente volta para falar mais sobre arte e religiosidade. Fiquem bem, até semana que vem.